Oi, eu sou a Nalva Pearson e hoje eu vou compartilhar com você o livro de Provérbios no capítulo 25. E esse vídeo eu vou chamar de boas maneiras, de regra de etiqueta. Talvez você pense assim, mas na Bíblia tem regra de etiqueta? A palavra provérbio vem do latim, que quer dizer provérbios, que são conhecimento, que são sabedoria de quem fala, quer dizer, é um ditado, é uma expressão, é o conhecimento, a sabedoria de quem fala e a lição para quem vive, para quem ouve e vive. E esse versículo especial, o livro de Provérbios é um livro de muito ensinamento, mas eu gostaria que nós compartilhássemos alguns versículos, e eu nem vou falar muito, porque os versículos falam por si só, e é muito interessante que até a Bíblia diz como fazer manteiga. A Bíblia diz que o mexer o leite, né, o bater o leite faz manteiga. Já cientistas dizem que alguém descobriu que a Terra é redonda, mas a Bíblia diz que o Senhor segura a redondeza da Terra em suas mãos. Então, se você quer conhecer sobre ciência, sobre etiqueta, a Bíblia também é um livro que vai te ensinar isso. E o capítulo 25 de Provérbios é muito interessante. No versículo 6, eu vou começar lendo, ele diz assim: não te glories na presença do rei, não te ponhas no meio dos grandes, porque é melhor que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. Então, toda vez que você chegar no lugar, num casamento, numa apresentação, não sente nas primeiras fileiras. Normalmente as primeiras fileiras são para alguém que vai pregar, alguém que vai ensinar, é um convidado especial. No casamento tem as mesas especiais para os pais da noiva, do noivo, os amigos. Então tenha cuidado, ao chegar num lugar, não vá diretamente para o melhor lugar. Sente-se mais atrás, porque é melhor, o versículo 6 está dizendo assim, é melhor que você venha, alguém te convide para ir para frente, do que te convidar para sentar atrás. E o versículo 9, a Bíblia diz sobre algo tremendo, sobre não fofocar. Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo, não descubra o segredo de outrem, para que não te vitupere aquele que te ouve e não te apegue à tua infâmia. Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo, ou seja, não vá falar dos segredos. A parte de baixo diz assim, não descubras o segredo dos outros, ou seja, esteja uma postura discreta, não fale das pessoas, tente falar de coisas, tente falar da palavra de Deus. Uma boa maneira da gente se sobressair com inteligência, isso aplica para todos nós diariamente. Quando alguém vier falar de uma pessoa, tente cortar o assunto, porque não é necessário nós perdermos nosso tempo falando de pessoas, mas e sim de coisas, de descoberta das coisas do Senhor. Então, uma vez um pastor, falaram para ele assim, fale alguma coisa ruim do diabo. Esse pastor não falava mal, as pessoas chegavam para ele sempre cortava as pessoas quando ia fofocar. E essa pessoa chegou no pastor e disse, eu quero ver o que você vai dizer do diabo. E ele disse, ele é persistente. Quer dizer, isso é um exemplo máximo muito interessante, quer dizer, nós não temos que poupar palavras para o inimigo, mas ele deu uma resposta tão sábia, ele conseguiu achar uma qualidade até no inimigo. Então, quero dizer para você, todas as pessoas têm qualidade, então vamos evitar, isso é para mim, para você, a gente tem que vigiar o tempo todo, porque é muito fácil para nós, naquela postura às vezes até meio espiritual, vamos orar por fulano e contar o segredo do outro, é o que diz o versículo 9. O versículo 11 diz assim, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Salvas de prata é uma bandeja. Quando a Bíblia menciona ouro e prata, está falando de coisas nobres, de coisas valiosas, e até hoje é assim. Então, imagina uma bandeja de prata com a decoração de maçãs de ouro. Tinha um valor financeiro muito grande. Então, a Bíblia está dizendo assim, assim é a palavra dita ao seu tempo. A gente tem que buscar do Senhor. Eu falo isso para mim todos os dias. Senhor, põe trave nos meus lábios, não me deixa falar. Eu sou uma pessoa muito brincalhona e muito espontânea. E às vezes eu falo coisas sem pensar muito e eu tenho que voltar atrás e consertar. Talvez você é como eu, mas eu quero dizer, vamos tentar melhorar. Vamos trazer palavras de edificação. Se não edifica, se não traz vida, então vamos tentar não falar. O versículo 15
Diz assim: a longanimidade persuade o príncipe e a língua branda esmaga ossos. Quer dizer, alguém chegou para você num dia mal-humorado, tentando tirar a sua paz. A palavra de Deus diz que a palavra branda desvia o furor. Então vamos ter essa postura, vamos ser nobre, porque quando nós falamos de etiqueta de boas maneiras, nós pensamos sempre na maneira como nós nos vestimos, como nós seguramos o talher, mas não há nada mais fino, não há nada mais bonito do que uma pessoa calma, uma pessoa que quando o outro vem insultar, ela consegue desviar o furor da pessoa. E se você falar baixo, eu tenho um amigo que eu admiro muito, é o Carlinhos, e ele era gerente de uma grande concessionária em Goiânia, e ele disse que um cliente um dia chegou, o carro deu um problema, e ele chegou com uma peça de metal na mão e foi subir nas escadas para falar com a gerência. E esse homem é tão sábio que ele disse que conversou com esse homem uma hora, deixou ele falar, disse que ele gritava, reclamava da companhia, e ele só falou uma palavra: nós vamos consertar o nosso erro. As firmas também erram, os carros vêm com problema, tudo pode vir com problema de fábrica e nós vamos consertar. Resumindo a história, passou algum tempo, todo mundo na loja assim assustado, porque eles acharam que aquele homem ia arrebentar com aquele ferro na cabeça do gerente, e ele desceu abraçado com aquele homem. Eu nunca esqueço dessa história. Então, a palavra branda desvia o furor. Não deixe que o mau humor do outro roube a sua paz. Não deixe que o mau humor, a falta de educação do outro seja brando no falar, porque isso vai desarmar aquele que levanta a voz contra nós. O versículo 17 diz assim: não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Quer dizer, não vá demais na casa do seu vizinho, na casa do seu amigo. Seja educado, dê espaço para as famílias, ligue antes de ir, não seja frequente. Quer dizer, não vá demais, se seu filho casou, não vá demais na casa do seu filho e na sua nora. Tenha a prudência, respeite o espaço das pessoas, das famílias. É muito interessante esse versículo. E o versículo 28, para encerrar, esse livro é todo muito rico, eu peguei apenas alguns versículos para o vídeo não ficar longo, mas o versículo 28 diz assim: como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Isso aqui todos nós precisamos de uma medida. Naquela época as cidades eram protegidas pelos muros, hoje não existe isso, mas isso está falando da nossa alma. Quer dizer, nós devemos buscar no Senhor a fluência, porque em Gálatas 5:19 fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Então nós já temos em nós. Que o Senhor nos dê essa sabedoria, que a gente aprenda a fluir, que diante de situações a gente possa controlar as nossas emoções. Eu vi aquele rapaz do Oscar, aquele homem sonhou a vida inteira em ganhar o Oscar, é a premiação máxima da profissão dele, e ao dar um tapa naquele humorista que foi muito infeliz no seu comentário, é lógico que não foi uma coisa saudável, a gente não faz chacota de pessoas que estão doidas, a gente não faz chacota de nenhuma espécie, principalmente de alguém que está sofrendo com câncer, uma pessoa sem cabelo, principalmente para uma mulher, não ter cabelo para uma mulher tem mais importância do que para os homens, e aquele humorista foi muito infeliz nas suas brincadeiras, e aquele ator foi pior ainda. Ele deu um tapa no rosto daquele homem e, quer dizer, o que seria o dia mais feliz, vamos dizer assim, de remuneração, de reconhecimento na carreira dele, se tornou o dia mais vergonhoso. Então, que o Senhor nos dê sabedoria. Eu vi a reportagem dele, o tanto que aquele homem se sente envergonhado. Então, um minuto de bobeira, um minuto de insensatez, de ira, levou ele a fazer um escândalo nacional. Então, que o Senhor nos dê sabedoria, que a gente possa ter domínio próprio, que a gente consiga ouvir as pessoas e não deixar que o mau humor, que a agressão do outro nos atinja. E que nós sejamos essa pessoa agradável, que as pessoas gostem de estar conosco. Eu sou a Nalva Pires, se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, inscreva-se no meu canal.